poder transformador da voz de Deus. É o tema do nosso devocional aqui hoje e eu quero convidar você para nós abrirmos aqui a nossa Bíblia hoje em São João, capítulo 11, no versículo 43 ao 45. A Bíblia diz assim: "E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele." Ora, era difícil, ouvir, participar de todo este contexto, ver, estar ali presente no sepultamento daquele homem, e após 4 dias, quando Jesus chega, causa ali um certo alvoroço pela sua presença ali. Então aquele mesmo homem que foi outrora sepultado, agora sai lá de dentro daquela sepultura, sai de dentro daquele lugar, vivo, caminhando diante dos olhos daquelas pessoas. É lógico que isso gerou e trouxe muita fé para as pessoas e muitos se converteram com isso. Mas ainda assim, mesmo com este grande milagre e ouvindo esta grande voz ali, ainda assim houve muitos que não conseguiram crer. E como é triste quando você rejeita o poder da voz transformadora de Deus. Quando você, conhecendo, presenciando, vendo evidências, ainda assim ignora, resolve ignorar aquilo. Nós estamos falando dentro desse assunto e já falamos aqui, inclusive, nos últimos devocionais. Se você ainda não os pôde acompanhar, eu convido você para voltar aí aqui nas nossas plataformas e acompanhar aí a sequência. Desde semana passada estamos falando sobre este assunto, para você ver que há muitas vozes no mundo, mas nenhuma pode fornecer, pode conceder aquilo que Cristo concede, aquilo que Cristo está fornecendo. Na mensagem Escutando Sua Voz, pregada no dia 5 de outubro de 1958, no parágrafo 50, ele começou a falar então deste homem, deste Lázaro, um homem que o conhecia pessoalmente, lhe amava, e um dia, enquanto Jesus estava ausente daquela província, daquele lugar, a morte chegou até na sua casa. E ele não tinha muitas pessoas a quem recorrer naqueles dias. Eu vou dizer isso assim, não é fazendo especulações nem nada, mas imaginando assim você comigo, olha, ele havia saído de um sistema religioso e estava seguindo a um chamado Jesus de Nazaré, que era rejeitado pela grande maioria dos maiorais, dos grandes, e a religião naqueles dias trabalhava assim: olha, você não pode nem estar lá com ele. Ser visto com o povo de Deus ali, de Jesus, era algo assim esquisito, era algo que gerava prejuízos para você. Então, quando ele toma essa posição, o irmão Branham chegou inclusive a dizer isso, que ele havia deixado a igreja ortodoxa juntamente com as suas irmãs, e eles saíram daquela organização porque amavam a Jesus e criam ser ele o Messias. E quando eles fizeram isso, a igreja de repente os excomungou. Não pode mais, são errados, estão seguindo coisas erradas, simplesmente o ignoraram. Agora, este homem chegou a estar tão enfermo e veio ali a óbito, veio a morrer. Nesta situação, que benefício lhe faria os ensinos teológicos lá da igreja que eles pertenciam? Da grande igreja ortodoxa de então? Não poderia e não funcionaria para nada. O continuar ouvindo aquelas mesmas vozes repetidas todos os dias, a mesma coisa. E nós falamos aqui, inclusive, nesses últimos dias, sobre este poder negativo, vou chamar assim, das orações repetitivas, constantes, aquela coisa sem um sentimento, sem uma ligação real mesmo com Deus, mas desprovida de todo e qualquer tipo de sentimento,
vai se tornando apenas um ritual, né? Eu tenho que orar, então ajoelha ali, diz algumas coisas, mas não coloca um sentimento naquilo, não há um desespero naquelas palavras, não há uma gratidão suficientemente grande para chamar a atenção de Deus. É sempre algo vazio, é sempre algo assim estranho. Agora, ele viveu no meio de uma religião assim, porém, quando ouviu a voz de Jesus, falando, anunciando, pregando, salvando, curando, libertando o coração verdadeiro de Lázaro, clamou por aquilo. Olha, eu não posso agora que conheci essa fonte transbordante, agora que conheci aqui este que tem palavras de vida eterna, como posso deixar esta voz e voltar para a igreja ali onde estou, onde as coisas estão tão frias, tão indiferentes, onde a política tem mais importância do que a salvação das almas, aonde isto acontece? Olha, eu não posso mais. E isso gera sempre, todas as vezes que um homem toma a decisão de deixar um sistema e seguir a Cristo, aquilo custa para ele um alto preço, custa para ele muita coisa. E então a Escritura narra para nós que este grande e poderoso Senhor Jesus Cristo então, chega ali naquele lugar, para diante daquele sepulcro e diz essas palavras que são tão conhecidas aí em toda a nossa nação, em todo o mundo, né? Lázaro, sai para fora, venha para fora, Lázaro. Uma voz tão poderosa, sabe, que pôde fazer o que nós nem imaginamos que fosse possível ser feito, sabe, de ir lá, mesmo após 4 dias, ir lá numa sepultura, aonde todo o estado de decomposição de um corpo, né? Não estou aqui fazendo isso ficar difícil aí para você, mas para você entender bem, aprofundar bem no que foi aquilo. Às vezes a gente olha e diz, bom, ressuscitou, que bom, mas pare para pensar no que é 4 dias um corpo ali, já em estado de possível decomposição aí, e esta voz tão poderosa como é, sabe, parar ali, chamar Lázaro, Lázaro, vem para fora. E aquilo ali, olha, você não tem como explicar isto pela ciência, mas o sobrenatural, o poder desta voz, e é o que sustenta eu aqui, é o que sustenta você, é o que anima cada coração que ama, que crê em Deus, que acredita na veracidade da Bíblia, porque isto muda toda a história. A ciência tem o seu limite, eles gostam, eles trabalham em prol do cidadão, de ajudar e descobrir novos remédios, novas fórmulas, novos procedimentos, novas cirurgias, mas há um limite para isso. Há um limite, porém nós estamos anunciando para você um homem tão poderoso, que suas palavras não conhecem limites, não há limites para o agir de Deus. E ele chama este homem para fora, e este homem sai, como a Escritura diz, envolto ali em faixas e tudo, mas sai, e Jesus diz, tire isso dele e deixe ele ir. Não há o que fazer, ele está pronto, está curado, está vivo aí, foi ressuscitado. Este é um pouquinho aqui, ó, do poder desta grande voz. E isso é marcante demais. É muito marcante isso, nós pararmos para pensar que essa voz, ela pronunciou coisas não contra mim e contra você hoje, mas a nosso favor. Esta voz não está sendo dirigida contra você, mas a teu favor. Olha, por que nós não vamos crer nisto? Como poderia? Eu sei que há aqueles que ainda assim não conseguem se derramar na presença de Deus. Foi assim lá naqueles dias. Alguns saíram dali escandalizados, outros incrédulos dizendo, ele deve ter feito um truque, deve ter combinado com antecedência, deve ter planejado isso, é um charlatão, é um enganador. Não importasse o quanto Jesus fizesse ali, muitos ainda continuariam sem crer. Não nasceram para ver o sobrenatural. Olha, esta voz pode conversar com eles e eles mesmo assim não sabem de nada. Mesmo assim rejeitam, mesmo assim não querem ter nada a ver com aquilo. Mas esta voz foi pronunciada lá naqueles dias, muitos creram, e esta voz, ele chegou a dizer, olha, numa ocasião,
Eu estava assim, sabe, em delitos, em pecados, assim como também você. Porém, foi a voz de Deus que diz para nós ali em São Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu, Senhor falando, e eu vos aliviarei. Ora, esta voz é poderosa para cruzar todo espaço, todo tempo, sabe? Ah, pastor, mas foi dita há 2000 anos, mas é uma voz poderosa. Não é uma voz como a minha e a sua, que daqui a alguns anos estará silenciada sobre a face da terra. Esta voz é poderosa, esta voz venceu nações, esta voz rompeu com reis, venceu monarquias, venceu ditaduras, está chegando a lugares onde eles não sabem como calar esta voz. Há países no mundo, você sabe bem disso, que é proibido anunciar o Evangelho. É proibido pregar a palavra nesses lugares, mas ainda assim esta voz está ecoando lá dentro e produzindo resultados que eles não têm como explicar. Eles se espantam, eles querem calar, mas eles não podem combater contra o poder desta voz. E volto a afirmar isso: esta voz está trabalhando do nosso lado, a teu favor, desejando te salvar, desejando tirar você do atual caos que você está vivendo. Então ele diz: olha, eu tenho ouvido falar de quanto ele tem curado coxos. Ele viveu ali no ministério de curas, sabe? Ele pregou ali, muitas pessoas foram curadas durante seus anos de pregação, e ele viu isso também com outras pessoas ali acontecendo, muitos ministérios operando isso. E nós temos aí visto quantas vezes Deus tem ouvido as tuas orações. Quantas vezes o poder que está na voz, que está aí nesta Bíblia, que está nestas mensagens, uma vez proclamado, falado no espírito correto, no motivo certo, no objetivo certo, quantos resultados tem isto trazido? Talvez você dentro da tua casa já tenha presenciado o milagre. Você já tenha presenciado pessoas ali enfermas e alguém pegou o nome delas e escreveu num papelzinho simples, sabe? Sujinho, encardido, não importa, Deus não está vendo isso. Pegou aquilo ali, levou diante de uma igreja, um pastor orou, tua família se reuniu ali no desespero, clamou a Deus, crendo realmente que Ele curaria, e o milagre aconteceu. E eu vou fazer uma pergunta para você: será que você fez como aqueles que viram aquele morto ser ressuscitado e viraram as costas? Ou você é um desses que, olha, eu creio, eu vivi isso, eu provei disso, eu vi Deus fazendo, eu vi Deus curando, eu vi Deus libertando, eu tenho provas disso aqui, eu fui testemunha de situações assim. Pense comigo, eu fui testemunha de situações assim, de curas, de pessoas que estavam à beira da morte, pessoas desenganadas, porém alguém orou por elas, alguém as apresentou a Deus e elas foram curadas. Este é o poder da voz. Está passando, está ecoando há quantos e quantos anos e ainda é verdadeira. Vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. E Ele está trazendo alívio ainda hoje ao meu e ao seu coração. Então ele diz: olha, tenho ouvido a voz de Deus falar aos alcoólatras, aos neuróticos, os desprezados, os vis bêbados da rua, e logo os tenho visto convertido em damas e cavalheiros, santos do Deus vivo, porque a voz lhes falou. A voz não perdeu a sua força. Deus não está dormindo em algum canto. Essa voz, essa palavra dele hoje é poderosa como foi outrora. Continua poderosa, continua salvando, continua libertando, continua transformando vidas, tirando homens que estavam atolados no pecado e levando eles a uma condição de homens de Deus, sabe, mulheres de Deus, homens e mulheres de respeito diante da sociedade. Você provavelmente conhece alguém assim. Pode olhar aí, pare um pouquinho para analisar. Talvez haja na tua família alguém assim, que ninguém suportava mais, sabe? Talvez ou pelo vício ali da droga, ou pelo vício da bebida, era insuportável, brigava com todo mundo, dificuldades para cá e para lá, ninguém queria mais nada com ele. Mas de repente esta voz chegou àquele coração de pedra, esmiuçou aquela pedra, trouxe um novo ser ali dentro,
trouxe uma nova vida ali dentro, transformou aquele coração num coração de carne, com sentimentos. Aquela voz ressuscitou aquele homem que estava morto em pecado, sabe? Deu um novo propósito de vida para ele. E após um tempo você encontra com ele e diz: mas espere aí, é você? Olha, eu achei que você estava morto pelo estilo de vida que você vinha levando. Eu achei que tudo tinha se acabado para você. Olha, quantas pessoas têm provas disso, gente. Hein? Eu vou dizer para você, se você já viu isso, como é que pode você ficar longe do alcance desta voz ainda? Hein? Sem crer, rejeitando, ignorando que há um Deus no céu trabalhando ainda hoje. Deixe que esta voz trabalhe por você também. Deixe que esta voz lute por você também. Amém? Eu vou ficar aqui com essas palavras aqui hoje. E eu espero que isso te ajude. Você tome o lado certo, fique do lado da palavra de Deus e deixe esta palavra agir a teu favor. Ela quer te ajudar. Deus quer arrancar você da posição que você está aí, sofrida, difícil, atolada até o pescoço em pecados e problemas e vidas sujas e tantas coisas que lhe atormentam ainda hoje. Há uma voz querendo ressuscitar você desse estado, tirar você desta condição e colocar você no caminho de novo. Sabe, chegar na família, a família sentir bem que você está ali, você se tornar um homem respeitável, uma mulher respeitável na sociedade. Deus quer te ajudar a chegar nesse ponto. Não ignore esta voz, mas deixe esta voz de Deus descer aí no teu coração. Eu tenho certeza que isso mudará para sempre a história da sua vida. Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais este tempo. Como é bom, Senhor, ocuparmos aqui o nosso tempo com a Tua Palavra e falarmos dessas grandes e poderosas verdades do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este tempo, por esta oportunidade, que esta voz alcance os corações necessitados, que as pessoas possam levar isso compartilhando para os demais e chegando realmente em pessoas que talvez estejam vivendo estas situações que narramos aqui, elas decidam caminhar contigo. Desperta, Senhor, os corações adormecidos pelo pecado, nós te pedimos. E ajuda, Senhor, aonde esta onda de enfermidade está ameaçando voltar sobre a nação, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. E, Pai, que haja cura, haja libertação, haja direção na vida de cada um de nós. Não nos deixe tomar decisões precipitadas, mas guia os nossos passos, Senhor. Este é o meu desejo, Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.